E agora vamos para o último módulo deste programa 5S, né? Desse curso que ensina você a implementar o 5S dentro de qualquer empresa, de qualquer lugar. Então, antes de continuar, né, e dar sequência aí no último módulo, eu queria pedir para você deixar um comentário, se caso você viu que o curso atendeu todas as suas expectativas, e se caso ficou alguma dúvida em algum tema, algum vídeo que eu gravei nos módulos anteriores, por favor, deixe um comentário aqui para eu poder responder e te ajudar a esclarecer esses pontos aí. A gente mantém esse contato, esse bate-papo aí. E também, aproveitando o último módulo, é um módulo de conclusão, é um módulo onde você vai ouvir falar sobre auditoria, planos de auditorias e também algumas ferramentas que vai ajudar você a ter uma visão melhor da aplicação da melhoria contínua. Porque além do 5S, você pode trabalhar também com projetos em paralelo ao 5S. Como você mexeu em todo o layout, em todo o setor, é nesse momento que a gente vai conseguir identificar a necessidade de ajustes, alterações, né? E assim a gente consegue evoluindo cada vez mais, tanto as pessoas que estão envolvidas com o processo, como o processo num todo. E antes de começar, eu vou pedir também uma gentileza, tá? Meu site aqui, logo abaixo no vídeo aqui, tem algumas descrições e ao lado tem o meu site. Lá tem minhas redes sociais, eu estou publicando muitos assuntos relacionados à evolução profissional, são assuntos que realmente funcionam dentro do ambiente corporativo. É só você me seguir, é gratuito ali, não tem nenhum custo adicional para isso, tá bom? Então vamos lá. Então, aqui no primeiro ponto, nesse vídeo aqui, a gente vai abordar os ajustes após a implantação do 5S. Antes de eu abrir aqui as opções que eu anotei aqui, por que eu quis colocar esse ponto? Porque o 5S, quando você monta junto com a equipe, igual a gente falou nos vídeos anteriores, pode acontecer, e isso realmente vai acontecer em alguns setores, em alguns processos, a alteração. Mas por que o 5S não foi bem aplicado? Não, porque a empresa ela passou por uma evolução do produto, ou ela passou por uma readequação para uma determinada matéria-prima, uma nova máquina chegou na empresa. Então essas variáveis, elas podem acontecer ou com o aumento da empresa, ou também com a alteração do produto que a empresa está fazendo, ou do sistema logístico. Enfim, então são alterações relacionadas ao desenvolvimento da empresa que pode afetar a implantação 5S. Então esse é um ponto importantíssimo para você se atentar. Por isso que nos vídeos anteriores eu falo para você que quando você for trabalhar o 5S numa empresa, você vai ter que dar uma volta na empresa, vai ter que conhecer, vai ver qual que é o nível da empresa, que nível ela está. Ela está em nível de crescimento, ela está estável no mercado, ela está com a capacidade, né, de contratar mais pessoas, a capacidade de aumentar a produtividade, ok? A demanda produtiva, hoje a empresa atende aquela demanda produtiva. É interessante você entender isso para que o 5S ele não sofra tantas alterações. E se essas alterações forem necessárias, não vai estar tão difícil de alterar. Lembra que eu falei que para você demarcar um departamento e tudo mais, é interessante que você comece a demarcar primeiro com fita, com objetos que você possa removê-los depois, ok? Então, você colou um adesivo ali no chão para demarcar, né? Fez um quadradinho ali no chão para colocar uma cadeira, que aquela cadeira ela sempre tem que ficar ali. É só um exemplo, tá? Então, imagina se você tiver que pintar o chão e depois ter que remover. Então, essa pintura vai acontecer depois de um determinado período. Então, é exatamente isso que eu fui anotando aqui para falar para você dentro desse treinamento. Uma outra coisa também importante. Eu vou mostrar algumas fotos aqui para você da aplicação do 5S. São alguns exemplos de demarcação, chão de fábrica, alguns exemplos que eu busquei
na própria internet para mostrar para você, para dar conexão exatamente com o que eu estou falando. Pelo menos você já tem uma boa noção aí. Eu não consigo levar você a andar dentro de uma empresa ou da empresa que eu implantei 5S, mas eu consigo te mostrar algumas fotos aqui para você já ter uma visão do que foi o 5S, o antes, o depois, aí alguns exemplos bem interessantes. Então, após o primeiro mês, verificar possíveis alterações. Eu coloquei o primeiro mês, mas esse primeiro mês, só um detalhe, esse primeiro mês é depois que os 3 S's eles já foram aplicados, ok? Então, vamos supor, eu já tive empresas que para aplicar na empresa inteira demorou 6 meses. A empresa é grande, uma média de 500 funcionários, então até a aplicação do 5S demorou em torno de 6 meses aí para fazer. Após isso, você conta um prazo de 1 mês e começa a avaliar. Começa a ver, fazer visitas na empresa, ou se você trabalha na empresa, comece a avaliar aquilo, se realmente tem fundamento estar daquela forma ou não. Então isso é muito importante para a saúde do 5S, para ver se realmente o pessoal aderiu, se de repente desse 1 mês não vai precisar fazer um novo treinamento, é aí que você vai ver o efeito do 5S. As auditorias já podem dar início nesse processo também, a partir do primeiro mês. Ok? Então a gente vai falar um pouco mais de auditoria logo na continuidade deste módulo. Então, após o primeiro mês, verificar possíveis alterações. Ok? Se tiver alguma dúvida, por favor, deixe um comentário aqui que eu vou estar respondendo. Fazer uma apresentação do antes e depois para os líderes e a alta direção. Então, a gente viu no vídeo anterior que aquela apresentação do antes e depois agora, você não vai fazer a mesma apresentação que você usou para o treinamento do pessoal da produção, da empresa. Você vai estar utilizando agora dados estatísticos, gráficos da evolução do 5S. Olha, em 1 mês a gente já conseguiu uma produtividade X, o tempo para fazer aquele setup, aquela troca de peças demorava tanto e agora a gente conseguiu reduzir tantas horas, equivalente a tantos em percentuais, ok? Então é dessa forma que você vai estar apresentando. É nesse momento que você vai colocar os números, os gráficos, estatísticas e tudo mais, ok? É importante que você pegue somente os números mais relevantes, ok? Você vai provavelmente pegar uma série de dados, horas trabalhadas, números, tudo. Só que quando você vai fazer uma apresentação, para ficar algo consistente, objetivo e rápido, é interessante você absorver só o que sofreu bastante impacto. Porque a gente sabe que praticamente tudo vai sofrer um impacto positivo. Mas é interessante você fazer uma apresentação aí resumida do que aconteceu. Você não precisa colocar toda a apresentação da empresa, ok? Todos os detalhes que você coletou. O que eu falo para as pessoas, né? Oriento você, inclusive, que está assistindo esse vídeo, é o seguinte. Nessa apresentação, você vai colocar a parte dos KPIs. Então, o que são os KPIs? Os KPIs nada mais nada menos que são pontos, são informações-chave para determinar um resultado. Ok? Então, eu vou explicar dessa forma para você entender bem. Quando você coleta um monte de informações, dentro daquelas informações você só quer um resultado, uma média de tudo aquilo que eu peguei. Qual que é a média? Então você tira um valor único para pôr na apresentação. Esse valor único é a sua chave de desempenho, ok? É a chave de sucesso de desempenho. Então é ali que você vai colocar na apresentação. Que é aí que a direção vai ter que entender. E aí, valeu a pena todo esse trabalho, né, alguns minutos de paralisação da produção, serviu, ajudou, ok? Então é aí nesse momento. E aqui, quais são as alterações que podem acontecer? Eu coloquei só algumas, tá? Podem acontecer muito mais do que essas daqui, mas só para que você tenha uma noção. Posicionamento de equipamentos, máquinas, bancada de trabalho e mais um monte de coisa.
Pode acontecer, tá? Alterar a posição de ferramentas. Então, por exemplo, você determinou alguns utensílios, algumas ferramentas ali do setor, tanto administrativo quanto produtivo, operacional, né? Aquelas ferramentas em uma sequência de posição. Então, começa aqui, ali tem outra, termina ali fecha o armário, né? Você organizou tudo. Só que pode acontecer alterações. Então, e aí? Como que vai fazer essas alterações? O pessoal vai ficar jogando ali, então tem que acompanhar mesmo. E o layout? O layout, eu vou dizer um exemplo também que eu vivi, que é o seguinte. Quando eu falo na questão da demarcação, existe a questão de você ter o espaço para as pessoas caminharem e ter o espaço para a produtividade acontecer. Então, você faz como se fosse uma rua dentro da empresa, onde as pessoas vão andando e vão observando a empresa. Essas ruas são estrategicamente feitas para que as pessoas fiquem longe de um risco de se machucar, de acontecer algum acidente de trabalho. Então, tem essa visão também. Eu vou mostrar agora para você algumas imagens referente à implantação 5S dentro da empresa e a gente vai bater um papinho nesse meio tempo aí, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar alguns exemplos aqui e nesses exemplos você vai conseguir entender um pouco mais quando eu falei sobre demarcação, ruas para o pessoal passar, a demarcação entre a rua e o setor de trabalho, né? Onde que vai ser a produtividade, onde vai acontecer a produtividade. Então aqui, nessa primeira foto, a gente já vê um exemplo que a rua é onde está destacada e pintada de azul, ok? Nesse caso foi realmente pintado. Aqui também é tinta e aqui também é uma tinta cinza, ok? Muitas empresas aderem a este tipo de cor. Essa é uma ideia, tá? Essa daqui é só uma ideia. Você pode colocar o chão, de repente, de quem passa todo em branco. A demarcação aqui, por exemplo, você pode utilizar um verde, um azul, e aqui de branco na produtividade ou azul na produtividade, né? Então vamos lá, branco aqui, azul aqui, e aqui você pode pôr cinza, ou você pode pôr um azul aqui e um azul de um tom mais claro aqui. Fica ao critério da empresa, o que a empresa decidir. De repente a empresa gosta de utilizar a cor da identidade da marca dela. Então, aí fica a seu critério resolver como que vai ser. Uma outra informação importante também, que a gente já consegue visualizar nessa foto, lembra quando eu falei nos outros vídeos que é interessante você deixar num quadro as informações de quando vão acontecer os 5S, as datas, quais vão ser os setores que vão estar iniciando a aplicação do 5S? É exatamente esse quadro aqui que a gente está visualizando, ok? Esse quadro aqui de gestão à vista. Então, dentro desse quadro aqui que você vai estar fixando. Provavelmente esse daqui é para algum quadro de utilidade diretamente conectado com a produtividade. Mas, provavelmente aqui nessa produção tem quadros parecidos com esses daqui, pode ser que até aqui mais para trás, mas que você põe ali gráficos, estatísticas, informações para as pessoas, né? Aqui também já tem outro. Perceba que esses quadros eles são muito úteis para que a própria produção ela se atualize, né? O pessoal da produção se atualize o que vai acontecer, quais são os eventos, a produção e tudo mais. Então, fica aí um critério aí para você poder seguir. Inclusive, em um desses quadros, numa empresa que eu trabalhava, a gente colocava também a parte de produtividade. Um mês a empresa produziu tanto, outro mês a empresa produziu uma quantidade diferenciada, né? A gente teve um crescimento, ok. E aí eu colocava ali tudo para o pessoal da produção poder visualizar. E agora, nesta segunda imagem, a gente também consegue visualizar o que a gente consegue visualizar. Lembra que eu comentei também em um dos vídeos? Atente-se ao descarte, porque às vezes a empresa tem tanto descarte para fazer e ela nunca se atentou a isso e foi acumulando espaços
que não poderiam ser acumulados, ou seja, que poderiam ser utilizados para outras finalidades. Está aqui um exemplo muito clássico de descarte, utilizando um espaço temporariamente, né? Não é um espaço que vai ser permanente para descarte. E aí você pode estar demarcando, por exemplo, essa é uma faixa bem adequada para a parte de descarte. Aqui não dá para ver, mas é uma plaquinha, você vai identificar descarte, lixo, aí você demarca da forma que você achar mais interessante. E aqui é como que ficou o setor depois, né? Tudo organizado aqui com os materiais, as coisas que eles precisam e também provavelmente dentro dessa organização que saiu todo esse material, ok? São fotos de exemplo aqui que eu trouxe para vocês poderem observar. Esse exemplo aqui é bem incrível, né? Então, é antes e depois. Observe também outra coisa, que é dessa forma que você vai apresentar para o pessoal da produção e para a direção. Porém, aqui tem um pequeno detalhe que eu aconselho você não utilizar, expor pessoas, né? Igual nessa situação aqui, não expor as pessoas. Então, esse daqui é um ponto importantíssimo para você não cometer. Aqui tem um quadro, ó, porém aqui tem um quadro. É um pouco inacessível esse quadro aqui, a gente não consegue acessá-lo com facilidade, mas tem um quadro aqui. E veja o resultado depois. É incrível, o 5S quando bem aplicado de forma estratégica, o resultado é incrível. Aqui no caso, o setor células de trabalhos, então aqui tem uma bancada, a bancada provavelmente ela se move, ela não é fixada, né, chumbada no chão. Então você faz demarcações. Essas demarcações, elas estão parecendo fitas, ok? Fitas adesivas, não são tintas. O chão ele está bem polido, tá? Parece que não foi pintado também, mas para você ter uma noção aqui desses exemplos que eu trouxe para utilizar na sua aplicação de 5S. Vejam uma outra situação. No caso aqui, você fica bem difícil conseguir identificar uma pessoa, né? E quando eu falei já nos vídeos anteriores, para você tirar uma foto, tentar tirar o mais amplo, né, captando maior informação da empresa, tá aí, ó, um exemplo para você. Essa foto aqui você pode fazer o antes, então, do jeito que tá, vai lá, bate a foto. Depois, para fazer o resultado, você tem que ir no mesmo ângulo e bater a foto. Então, de layout, estética, organização, já tem uma visibilidade muito ampla, né, de tudo que está acontecendo. E veja que aqui a rua de deslocamento ela é muito larga. O que acontece? 2 pontos. Quando a rua ela é muito larga, igual está aparecendo aqui, né, aqui, provavelmente a empilhadeira também passa nessa rua, ok? Não é somente pessoas, então tem que se atentar também a esse ponto. Aqui provavelmente que deve passar somente pessoas com um carro, um transpallet, né? Aquelas paleteiras manuais, né? Então provavelmente ela vai passar por aqui. Então esse também é um outro exemplo aí bem interessante de foto, ângulo de foto e de layout, né? Aqui é um outro exemplo, lembre-se que eu falei, de repente você precisa estudar todo o setor para adaptar ruas no setor. Então veja como era antes e veja como é depois. Um outro exemplo que eu vou estar colocando aqui para você analisar, né? Eu vou falar uma situação aqui, que é o seguinte. O que tem de diferente nessas fotos? Primeira coisa é a resolução, né? Uma está mais clara, mais nítida, e a outra está mais fosca, né? Mais opaca. Então, o que a gente percebe? Essa foto aqui, ela é muito antiga. E essa foto provavelmente foi tirada recentemente. Vamos aos pontos importantes dessa foto. Observe que aqui ao canto nós temos um quadro gestão à vista, que aqui sim tem papéis, informações e tudo mais. E aqui, olha só, tem armários, então provavelmente na aplicação do 5S esse armário foi descartado. Ok? Então isso pode acontecer, grandes equipamentos, estruturas que acabam caindo em desuso. Olha que legal, utilizando a estrutura de divisória, né? É uma cerca, né? Uma grade de divisória
ele aproveitou o espaço, né, para colocar escadas. Olha que interessante. É nessa hora que eu falo que você que vai aplicar o 5S, colocar em prática, é ter essas visões diferenciadas, né? Às vezes as pessoas preferem deixar todas encostadas as escadas, aí você vem com uma ideia diferente dessa que vai fazer com que fique ainda melhor. E o aproveitamento do espaço também, né? Nem se fala. Ok? Então, uma mudança muito agressiva. Então, são esses tipos de imagens para você colocar na apresentação da direção, do treinamento, para a produção. E um último detalhe aqui, que eu ensino nesse curso aqui, que você já viu falando, tire a foto antes e depois, né? Tire as fotos antes, não avise o pessoal que você vai fazer sessão de fotografia, não avise a ninguém, vá e faça as fotos. Essa foto provavelmente era tão antiga que quando implantou o 5S, eles queriam ver o que era antes para ver o resultado, né, estético. Então eles encontraram provavelmente somente essa foto. Então veja que não está tão, esteticamente não está tão coerente, né? Uma foto bem atual com uma foto tão antiga. Então é esse ponto que eu falo para vocês atentar-se para que você tenha uma estética de apresentação bem agradável. Vamos a um outro exemplo, também muito agressivo esse exemplo. Aqui não existia um corredor e agora olha só a transformação. E é a transformação mesmo, o 5S ele transforma a empresa. Então veja que aqui todo demarcado, ok? Isso daqui pode ser tinta como pode ser também adesivo. E veja que aqui depois foi adaptado. Foram, logicamente, movimentadas essas máquinas, né? A gente consegue observar que esse painel branco, ó, ele está aqui. Então, provavelmente ele foi removido do local que estava aqui e foi posicionado aqui. Essa máquina que sai na foto aqui, ela está um pouco mais para trás aqui, né? E foi adaptado essa rua aí, de repente, para melhorar o fluxo. Então é nesse ponto também que eu falo de mudar o layout para ajudar no fluxo produtivo. Vamos supor, vamos dar só um exemplo, o que poderia ter acontecido. Veja que essa é uma máquina, né? Tem a mão do operador da máquina. E o que acontece? De repente, o que acontecia aqui, ele tinha que fazer um grande deslocamento até chegar dentro do local que ele precisava descarregar aquelas peças ou dar continuidade no processo, enfim. Então eles analisaram o seguinte, se a gente fizer uma rua no meio, conseguir fazer essa rua no meio, a gente vai conseguir ganhar aí pelo menos uma meia hora no deslocamento ou coisa do tipo, né? Então é um negócio muito interessante isso daí. Quando você altera o layout nesse ponto e ganha produtividade num ponto tão elevado assim, é muito interessante de colocar na apresentação. Observe que aqui, ó, isso daqui são células de trabalhos, né? Conhecidas como células de trabalho, também com 5S. Normalmente, ok, eu vou dar duas situações aqui para você. Perceba que aqui foi determinado uma célula de trabalho. Então, ele tem todo espaço aqui, ele que eu falo, o operador, ele tem todo espaço aqui para colocar, por exemplo, essa pilha de caixas aqui, 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 ou aqui, ou aqui, ou aqui, mas dentro da demarcação. Veja que está tudo respeitando dentro da demarcação. Aqui realmente deixou a desejar, mas pegando esse exemplo, esse daqui do pallet, ele está dentro da demarcação, ok? Então, o que acontece? Quando começa a acontecer isso, ó, lembra que eu falei? Isso aqui provavelmente vai sofrer uma alteração no layout, que é o que? Aumentar um pouco mais a célula de trabalho aqui. Ok? Então, para poder adaptar, de repente agora ele está precisando desse espaço extra que não foi analisado na hora de fazer a pintura. Então, aqui eu trago um outro exemplo de uma outra situação relevante aí, referente a pós-aplicação 5S. E aí você pode me perguntar, mas Rodrigo, por que a gente não demarca aqui também para as caixas ficarem aqui? Porque senão isso daqui vai aparecer um quebra-cabeça, né? A pessoa vai ter tantos quadradinhos dentro da célula dela que ela vai se perder.
ela já respeitando a célula, isso daqui já dá uma grande, mas uma enorme produtividade, fluxo produtivo e tudo mais. Existem empresas que eu apliquei o 5S dentro da célula, a célula era tão grande que realmente a gente acabou fazendo algumas demarcações importantes de pallets que eram raramente movimentados, eram somente para colocar as peças em cima e depois as caixas, elas eram removidas, né, dali até um outro setor. Então, a gente acabou fazendo. Por isso que eu falo, não tem... Ah, mas aqui eu demarco ou não? O curso do Rodrigo falou que não é para eu demarcar aqui. Não é bem assim que funciona. Vai de empresa para empresa, vai de situação para situação. Um outro exemplo de estoque aqui também muito clássico, né? O estoque é uma das partes da empresa mais trabalhosa que tem. Porém, uma vez organizado, flui que é uma maravilha, vai que é uma beleza. Ok? Então aqui a gente vê os resultados, né? As prateleiras, tudo desorganizadas. Normalmente no estoque você acaba investindo em alguns acessórios, né? Eu vou falar acessórios para estoque. Perceba que aqui eu conheço por bin, tá? Isso daqui são bins. Então, esse bin aqui, o que acontece? Ele organiza. Você pode pôr uma etiquetinha, ó, igual colocaram aqui, né? Você pode fazer por cores, né? Cores diferenciadas. Veja que aqui tem azuis, aqui já são cinzas. Aqui não tinha nada, né? Tudo na prateleira, um caindo em cima do outro. Ok? Então, também isso daí foi um investimento. Foi necessário? Com certeza. Com certeza. Agilidade na organização, tudo muito melhor, muito melhor. Essa foi a última apresentação dessa foto. A gente se vê no próximo vídeo.